Perceberam que se você oferece a recompensa ou punição correta, poderia levar as pessoas a agir de uma maneira determinada. Mas enquanto o modelo de Skinner fez um excelente trabalho em explicar como os estímulos externos influenciavam nossos hábitos, faltava-lhe uma boa explicação de como nossos pensamentos, sentimentos e crenças impactam nosso comportamento. Os estados internos, nossos humores e emoções também são importantes. Nas últimas décadas, os cientistas começaram a determinar a conexão entre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa pesquisa também é abordada nestas páginas. De modo geral, a estrutura que ofereço é um modelo integrado das ciências cognitivas e comportamentais. Acredito que seja um dos primeiros modelos de comportamento humano a explicar com precisão tanto a influência dos estímulos externos quanto as emoções internas em nossos hábitos. Embora um pouco da linguagem possa ser familiar, tenho certeza de que os detalhes e as aplicações das 4 leis da mudança de comportamento oferecerão uma nova maneira de pensar sobre seus hábitos. O comportamento humano está sempre mudando, situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas este livro trata do que não muda, trata dos fundamentos do comportamento humano, os princípios perenes em que você pode confiar ano após ano, as ideias em que pode alicerçar a construção de um negócio, de uma família ou da vida. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores, mas este livro descreve a melhor maneira que conheço, uma abordagem que será eficaz independentemente de onde você começar ou do que estiver tentando mudar. As estratégias que abordo serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema passo a passo para melhorias, sejam suas metas concentradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamentos ou todas as opções acima. No que tange o comportamento humano, este livro será o seu guia. Os fundamentos, porque pequenas mudanças fazem uma grande diferença. O surpreendente poder dos hábitos atômicos. O destino do ciclismo britânico mudou em um dia de 2003. A organização responsável pela regulamentação do ciclismo profissional na Grã-Bretanha contratara recentemente Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. Na época, ciclistas profissionais da Grã-Bretanha haviam suportado quase 100 anos de mediocridade, desde 1908. Os ciclistas britânicos conseguiram apenas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e se saíram ainda pior na maior corrida do ciclismo, o Tour de France. Em 110 anos, nenhum ciclista britânico havia vencido o evento. Na verdade, o desempenho dos ciclistas britânicos era tão decepcionante que um dos principais fabricantes da Europa se recusou a vender bicicletas para a equipe, porque temia que isso prejudicasse as vendas se outros profissionais vissem os britânicos usando seus equipamentos. Brailsford havia sido contratado para mudar o rumo do ciclismo britânico. O que o diferenciava dos treinadores anteriores era seu compromisso inabalável com uma estratégia que chamava de agregação de ganhos marginais, que era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz. Segundo Brailsford, todo o princípio surgiu da ideia de que se você dividir todas as ações, que conseguir pensar como integrante da atividade de andar de bicicleta e em seguida melhorar em 1% cada uma delas, teria um aumento significativo ao colocar todas em ação. Brailsford e sua equipe começaram fazendo pequenos ajustes, esperados em uma equipe profissional de ciclismo. Eles redesenharam os selins das bicicletas para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar melhor aderência. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal e usaram os sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia a determinado exercício. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e fez com que seus ciclistas, ao ar livre, passassem a usar roupas de corrida indoors, que se mostraram mais leves e aerodinâmicas. Mas não parou por aí. Brailsford e sua equipe continuaram a encontrar possíveis melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos
para reduzir as chances de pegarem um resfriado. Determinaram o tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta. Até pintaram o interior do caminhão da equipe de branco, o que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam despercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho das bicicletas precisamente ajustadas. Como essas e centenas de outras pequenas melhorias se acumularam, os resultados foram mais rápidos do que se poderia imaginar. Apenas 5 anos após Brailsford assumir, a equipe britânica dominou os eventos de ciclismo de estrada e pista nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, onde conquistou impressionantes 60% das medalhas de ouro. 4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível ao estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 mundiais. Nesse mesmo ano, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico a vencer o Tour de France. No ano seguinte, seu companheiro de equipe, Chris Froome, venceu a corrida e voltaria a vencer em 2015, 16 e 17, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. Durante um período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro, olímpicas ou paraolímpicas, e conquistaram 5 vitórias do Tour de France, que é considerada a corrida mais bem-sucedida na história do ciclismo. Como isso aconteceu? Como atletas comuns se transformaram em campeões mundiais com pequenas mudanças, que à primeira vista parecem fazer uma diferença modesta, na melhor das hipóteses, porque pequenas melhorias se acumulam em resultados tão notáveis, e como você pode replicar essa abordagem em sua própria vida. Porque os hábitos fazem a diferença. É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes, nos convencemos de que um grande sucesso requer uma grande ação, seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo. Pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, de que todos comentem. Enquanto isso, melhorar em 1% não é particularmente notável, às vezes nem é perceptível, mas pode ser muito mais significativo, especialmente em longo prazo. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Por outro lado, que seja 1% melhor ou pior, parece insignificante no momento, mas, ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Dito isso, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora, o que importa é saber se os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com sua trajetória atual do que com seus resultados atuais. Se você é milionário, mas gasta mais do que ganha todo mês, então está em uma trajetória ruim. Se seus hábitos não mudarem, o resultado não será bom. Por outro lado, se está falido, mas economiza um pouquinho a cada mês, então está no caminho da independência financeira, mesmo que esteja se movendo mais devagar do que gostaria. Seus resultados são uma mensuração tardia de seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares. Seu conhecimento, de seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça, de seus hábitos de limpeza. Você colhe aquilo que planta e cultiva. Se quiser prever qual será seu destino na vida, tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumularão 10 ou 20 anos depois. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu eu futuro. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará o que cultiva. Bons hábitos transformam o tempo em aliado. Maus hábitos o tornam seu inimigo. Hábitos são uma faca de 2 gumes.
Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons, engrandecê-lo. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los a seu gosto, para que possa evitar a face perigosa da lâmina. Seus hábitos podem se acumular a seu favor ou contra você. Acúmulo positivo. Acúmulo de produtividade. Realizar uma tarefa extra é um pequeno feito em qualquer dia, mas conta muito ao longo de toda a carreira. O efeito de automatizar uma tarefa antiga ou dominar uma nova habilidade pode ser ainda maior. Quanto mais tarefas você puder realizar sem pensar, mais seu cérebro estará livre para se concentrar em outras áreas. Acúmulo de conhecimento. Conhecer uma ideia não fará você um gênio, mas um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida pode ser transformador. Além disso, cada livro que você lê não apenas ensina algo novo, mas também abre diferentes maneiras de pensar sobre ideias antigas. Como Warren Buffett diz, é assim que funciona o conhecimento. Ele se acumula como juros compostos. Acúmulo de relacionamentos. As pessoas refletem seus comportamentos de volta para você. Quanto mais você ajuda os outros, mais os outros querem ajudá-lo. Ser um pouco melhor em cada interação resulta em rede de conexão amplas e fortes ao longo do tempo. Acúmulo negativo. Acúmulo de estresse. A frustração de um engarrafamento, o peso das responsabilidades parentais, a preocupação de fazer face às despesas, a tensão de estar com a pressão arterial levemente alta. Por si só, essas causas comuns de estresse são gerenciáveis, mas, quando persistem por anos, pequenos estresses se transformam em sérios problemas de saúde. Acúmulo de pensamentos negativos. Quanto mais você se considera inútil, estúpido ou feio, mais se condiciona a interpretar a vida dessa maneira. Você fica preso em um ciclo vicioso de pensamento. O mesmo é verdade para como você pensa sobre os outros. Uma vez que adquire o hábito de ver as pessoas como irritadas, injustas ou egoístas, você vê esse tipo de pessoa em todo lugar. Acúmulo de indignação. Motins, protestos e movimentos de massa raramente resultam de um único evento. Em vez disso, uma longa série de microagressões e agravos diários se multiplica lentamente, até que um evento desequilibra a balança e a indignação se espalha como um incêndio. Como realmente é o progresso? Imagine que você tem um cubo de gelo na mesa à sua frente. A sala está fria e você pode ver sua respiração. Neste momento, a temperatura é de 25 graus, mas lentamente a sala começa a se esquentar. 26, 27, 28 graus. O cubo de gelo ainda está na mesa à sua frente. 29 graus, 30, 31. Ainda assim, nada acontece. Então a temperatura atinge os 32 graus. O gelo começa a derreter. Uma mudança de 1 grau aparentemente igual aos aumentos de temperatura anteriores desencadeou uma grande mudança. Momentos revolucionários são apenas resultados de várias ações anteriores que criam um potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Esse padrão aparece em todos os lugares. O câncer passa 80% de sua vida indetectável. Depois, toma o corpo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo antes de romper do solo e atingir 27 metros em 6 semanas. Da mesma forma, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze um limite crítico e desencadeie ou desbloqueie um novo nível de desempenho. Nos estágios iniciais e intermediários de qualquer missão, muitas vezes há um vale de desilusão. Você espera progredir de uma forma linear e é frustrante como as mudanças parecem ineficazes nos primeiros dias, semanas e até meses. Não parece que você está indo a lugar algum. É uma característica de qualquer processo de composição. Os resultados mais poderosos são tardios. Essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver resultados tangíveis e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias há um mês. Por que não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que bons hábitos caiam no esquecimento. Mas para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por mais tempo, tempo suficiente para romper determinado patamar, que eu chamo de platô do potencial latente. Se você está com dificuldades para criar um bom
ou abandonar um mau hábito não significa que perdeu sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque ainda não cruzou o platô do potencial latente. Reclamar sobre não alcançar sucesso apesar de trabalhar arduamente é como reclamar que um cubo de gelo não está se derretendo quando você o aquece de 25 a 31 graus. Seu trabalho não foi desperdiçado, está apenas sendo armazenado. Toda a ação acontece quando atinge os 32 graus. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. O mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não tudo o que precedeu, mas você sabe que é o trabalho que faz há muito tempo, quando parecia que não estava fazendo progresso algum, que possibilita o salto de hoje. É o equivalente humano da pressão geológica. Duas placas tectônicas podem se friccionar uma contra a outra por milhões de anos, a tensão aumentando lentamente o tempo todo. Então, um dia, elas se friccionam mais uma vez, da mesma forma que fazem há séculos, mas dessa vez a tensão já está muito grande. Um terremoto irrompe. A mudança pode levar anos até que aconteça de uma só vez. Maestria requer paciência. O San Antonio Spurs, um dos times mais bem-sucedidos da história do NBA, tem uma citação do reformador social Jacob Riis, pendurada em seu vestiário. Quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. O platô do potencial latente. Muitas vezes esperamos que o progresso seja linear, no mínimo esperamos que aconteça rapidamente. Na realidade, os resultados dos nossos esforços são frequentemente tardios. Somente meses ou anos depois que percebemos o verdadeiro valor do trabalho realizado antes. Isso pode resultar em um vale de desilusão, onde as pessoas se sentem desencorajadas depois de semanas ou meses de trabalho árduo, sem nenhum resultado. No entanto, esse trabalho não foi desperdiçado, estava simplesmente sendo armazenado. Apenas muito mais tarde é o que o valor total dos esforços prévios é revelado. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão, mas como essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. As raízes se avigoram e os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada, um dia de cada vez. Mas o que determina se nos apegamos a um hábito por tempo suficiente para que ele sobreviva ao platô do potencial latente e rompa de outro lado? O que faz com que algumas pessoas adotem hábitos indesejáveis e permite que outras desfrutem dos efeitos compostos dos bons? Esqueça as metas e concentre-se nos sistemas. A sabedoria convencional afirma que a melhor maneira de alcançar o que queremos na vida, entrar em forma, construir um negócio de sucesso, relaxar mais e se preocupar menos, passar mais tempo com amigos e familiares, é definir metas específicas e práticas. Por muitos anos, foi assim que encarei meus hábitos. Cada um deles era um objetivo a ser alcançado. Estabeleci metas para as notas que queria na escola, para os pesos que queria levantar na academia, para os lucros que queria obter nos negócios. Consegui conquistar alguns, mas fracassei em muitos deles. Por fim, comecei a perceber que meus resultados tinham pouco a ver com as metas que estabeleci e quase tudo a ver com os sistemas que consegui seguir. Qual a diferença entre os sistemas e metas? Aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás dos personagens dos quadrinhos Gilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esses resultados. Se é treinador, sua meta pode ser ganhar um campeonato. Seu sistema é o modo como você recruta os jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz os treinos. Se é empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio milionário. Seu sistema é como você testa ideias de produtos, contrata funcionários e executa campanhas de marketing. Se é músico, sua meta pode ser tocar uma nova peça. Seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com métricas difíceis
e seu método para receber feedback de seu instrutor. Agora vem a pergunta interessante: se você ignorasse completamente suas metas e se concentrasse apenas em seu sistema, ainda teria sucesso? Por exemplo, se fosse um técnico de basquete e ignorasse a meta de ganhar um campeonato e focasse apenas o que sua equipe faz no treino todos os dias, você ainda teria resultados? Eu acredito que sim. O objetivo em qualquer esporte é terminar com a melhor pontuação, mas seria ridículo passar o jogo todo olhando o placar. A única maneira de realmente vencer é melhorar a cada dia. Nas palavras do tricampeão do Super Bowl, Bill Walsh, a pontuação cuida de si mesma. O mesmo se aplica às outras áreas da vida. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. O que pretende dizer com isso? As metas são completamente inúteis? Claro que não. Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são melhores para fazer progresso. Vários problemas surgem quando se gasta muito tempo pensando nas metas e não há muito tempo suficiente para projetar seus sistemas. Problema 1. Vencedores e perdedores têm a mesma meta. O estabelecimento de metas sofre de um caso sério de viés de sobrevivência. Nós nos concentramos nas pessoas que vencem, os sobreviventes, e erroneamente assumimos que suas metas ambiciosas as levaram ao sucesso, ao mesmo tempo que negligenciamos todas as outras pessoas que tinham o mesmo objetivo, mas não tiveram sucesso. Todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro, todo candidato quer conseguir um emprego, e se pessoas bem ou mal-sucedidas compartilham o mesmo objetivo, então não é a meta o que diferencia os vencedores dos perdedores. Não foi a meta de ganhar o Tour de France que impulsionou os ciclistas britânicos para a elite do esporte. Ao que tudo indica, todos os anos, o desejo de vencer era o mesmo, como qualquer outra equipe esportiva profissional. A meta sempre esteve lá. Somente quando implementaram um sistema de pequenas melhorias contínuas, conseguiram um resultado diferente. Problema 2. Alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Imagine que tenha um quarto bagunçado e defina uma meta para limpá-lo. Se tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado por hora. Mas se mantivermos os mesmos hábitos desleixados que levaram a um quarto bagunçado, logo estará olhando para uma nova pilha de bagunça e esperando por outra explosão de motivação. Um resultado idêntico o persegue porque você nunca mudou o sistema por trás dele. Tratou o sistema sem abordar a causa. Alcançar uma meta muda sua vida no momento. Esse é o fato controverso sobre o aperfeiçoamento. Achamos que precisamos mudar os resultados, mas eles não são o problema. O que realmente precisamos mudar são os sistemas que os produzem. Ao resolver o problema no âmbito dos resultados, a solução é temporária. Para que a melhoria seja perene, você precisa resolver os problemas no âmbito do sistema. Corrija as entradas e saídas se corrigirão. Problema 3. As metas restringem a sua felicidade. O pressuposto implícito por trás de qualquer meta é o seguinte: quando alcançar minha meta, serei feliz. O problema com uma mentalidade de metas é que você estará continuamente colocando a felicidade de lado até o próximo marco. Caí nessa armadilha tantas vezes que perdi a conta. Durante anos, a felicidade sempre foi algo para o meu eu futuro desfrutar. Prometi a mim mesmo que assim que ganhasse 20 quilos de músculo, ou assim que meu negócio fosse destaque no New York Times, eu finalmente poderia relaxar. Além disso, as metas criam um conflito, ou você atinge seu objetivo e é bem-sucedido, ou fracassa e é uma decepção. Mentalmente, você se enquadra em uma versão restrita de felicidade. Isso é um equívoco. É improvável que seu caminho real ao longo da vida corresponda à exata jornada que tinha em mente quando iniciou. Não faz sentido restringir sua satisfação a um cenário quando existem muitos caminhos para o sucesso. Uma mentalidade focada no sistema oferece o antídoto. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Pode ficar satisfeito a todo momento que seu sistema esteja em execução. E um sistema pode ser bem-sucedido de muitas formas diferentes, não apenas da primeira que você imagina. Problema 4. As metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Por fim, uma mentalidade orientada por metas pode criar um efeito ioiô. Muitos corredores trabalham arduamente ao longo dos meses, mas, assim que cruzam a linha de chegada, param de treinar. A corrida não está mais lá para motivá-los. Quando todo o seu trabalho árduo está concentrado em uma meta específica
prática, o que restará para impulsioná-lo depois de ser alcançada. É por isso que muitas pessoas se veem retomados por velhos hábitos, depois de realizar algum objetivo. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento em longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento, de uma melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará seu progresso. Um sistema de hábitos atômicos. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, é seu sistema, mas hábitos se repetem de novo e de novo, não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema errado está sendo usado. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos, desce ao nível de seus sistemas. Concentrar-se no sistema geral em vez de um único objetivo é um dos temas centrais deste livro. É também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Provavelmente você já percebeu que um hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%. Mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Hábitos são como os átomos de nossas vidas. Cada um deles é uma unidade fundamental que contribui para a melhoria geral. No início, essas minúsculas rotinas parecem insignificantes, mas logo se acumulam e alimentam ganhos maiores, que se multiplicam em um grau que supera em muito o custo de seu investimento inicial. Eles são pequenos e poderosos. Esse é o significado da expressão hábitos atômicos, uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também a fonte de um incrível poder, um componente do sistema de crescimento composto. Resumo do capítulo. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todos os dias conta muito no longo prazo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Eles podem trabalhar para você ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos, desce ao nível de seus sistemas.